abordaremos uma introdução ao transtorno de personalidade borderline, mostrando suas características e também questões etiológicas e sobre o próprio funcionamento e entendimento da terapia do esquema sobre esse importante transtorno. Uma questão importante quando pensamos no transtorno de personalidade borderline é que, sem sombra de dúvida, ele é o transtorno com maior incidência de todos, tanto na população geral quanto em termos clínicos. Ou seja, não vai haver nenhum terapeuta, seja da abordagem que for, que não vai se defrontar com esse tipo de população em seu consultório. Até porque, um pouco diferente dos outros transtornos de personalidade que muitas vezes são egocintônicos e, portanto, acabam ou não indo ao consultório ou indo muito por imposição das empresas onde trabalham, das relações amorosas ou mesmo das relações afetivas como pais e filhos, o transtorno borderline, esse sim é um transtorno onde há um sofrimento muito grande das pessoas que têm esse distúrbio. Portanto, é importante a gente entender que em termos de estatísticas, nós vamos encontrar uma incidência de até 15% de pacientes borderlines, com transtorno de personalidade borderline em consultório, uma incidência de até 23%, em algumas estatísticas 25% em pacientes hospitalizados em hospitais psiquiátricos e ainda uma prevalência ao longo da vida entre 2% e 6%, segundo pesquisas americanas. Isso quer dizer que em 100 pessoas, até mesmo 6 dessas pessoas vão ser acometidas pelo transtorno borderline de personalidade ao longo da sua vida, o que denota uma patologia com custos significativos e que, então, impõe a necessidade de tratamentos efetivos. Como nós já falamos anteriormente, felizmente hoje nós temos arsenais técnicos importantes para trabalhar e para combater o transtorno borderline de personalidade, seja a terapia do esquema, que aqui nós estamos apresentando, seja a terapia comportamental dialética, que também é um recurso com comprovação empírica de resultados. Outros dados importantes para a gente pensar sobre o transtorno borderline e enfatizar a importância do tratamento sobre esse transtorno é que de 60% a 80% dos pacientes acometidos de personalidade borderline acabam tendo atos suicidas ou parasuicidas. E desses, chega a ter uma efetividade de suicídio em torno de 10%, o que é muito alto. Então, inclusive, esse é um fator importante que nós vamos abordar neste curso, ou seja, a questão de manejos de crises suicidas e de automutilação que esses pacientes apresentam, porque, infelizmente, embora a maioria dos pacientes borderlines tenha ideações e tentativas de suicídio, infelizmente 10% acabam, em torno de 10%, acabam tendo efetividade na sua tentativa de suicídio. Outro dado importante que a gente tem que pensar em termos da etiologia do transtorno borderline é que a maioria dos pacientes borderlines vai apresentar quadros associados de transtorno de estresse pós-traumático e a maioria deles por questões de abuso sexual. Algumas pesquisas dão indícios de em torno de 60% a 85% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline sofreram algum tipo de abuso sexual na sua vida, e isso explica muito dos comportamentos de instabilidade nas relações interpessoais e, inclusive, da instabilidade no próprio autoconceito, na própria identidade pessoal. Importante frisar, antes de avançarmos, que na terapia do esquema, Jeffrey Young nos postula que não é simplesmente a presença de esquemas iniciais desadaptativos que vai diferenciar pacientes com transtorno de personalidade mais sérios do que o outro, ou mesmo de pacientes com transtornos e pacientes saudáveis, mas sim, principalmente, o estilo de enfrentamento cristalizado que esses pacientes desenvolveram, geralmente na tenra infância, até o início da adolescência, para lidar com ambientes hostis, e que exatamente esses estilos de enfrentamento que o tratamento da terapia do esquema vai tentar modificar para que ele consiga ter um funcionamento mais adaptativo ao contexto geral de sua vida. Em termos das características, ou seja, o que caracteriza o transtorno de personalidade borderline, nós vamos ver que a principal característica, se a gente fosse resumir em uma palavra o transtorno de personalidade borderline, nós falaríamos de instabilidade. E instabilidade em vários níveis. Instabilidade no afeto, instabilidade nos comportamentos, instabilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade no próprio teste de realidade e ainda uma instabilidade importante no próprio senso de identidade. Assim sendo, o paciente borderline apresenta, em termos de alterações do afeto,
uma alta reatividade emocional, dificuldades importantes no manejo de raiva e raiva muitas vezes descontrolada. Em termos comportamentais, nós temos comportamentos suicidas e parasuicidas e, em outras vezes, inclusive, comportamentos agressivos e, às vezes, até mesmo chegando ao nível de tentativas de homicídio. A impulsividade, outra característica marcante nos pacientes borderlines, o altíssimo grau de impulsividade e essa impulsividade com alto grau potencial para automutilação ou para outras práticas que possam acabar acarretando problemas importantes, como, por exemplo, uma comorbidade muito comum, que é o uso de substâncias. Em termos dos relacionamentos interpessoais, nós encontramos outras dificuldades significativas, importantes nos pacientes borderlines. Eles têm classicamente fantasias reais ou imaginárias sobre abandono. E isso vai em vários níveis, desde às vezes um abandono dos seus próprios familiares e mais comumente abandono das suas figuras de afeto, de amor, né, como amigos, namorados, namoradas, e isso acaba sendo uma das marcas características dos pacientes borderlines. Outra questão importante em termos do relacionamento interpessoal é a característica da dicotomização exagerada desses pacientes, onde eles trabalham com uma idealização momentânea e posterior desvalorização. Ou seja, o paciente borderline apresenta o que nós chamamos de pensamento dicotômico, ou seja, o pensamento tudo ou nada, branco e preto. Da mesma maneira que nesse momento ele pode lhe amar, em poucos minutos ele pode lhe odiar como se fosse a pessoa que ele mais odeia no mundo. E essa instabilidade é o que dificulta muito, obviamente, os relacionamentos interpessoais e, inclusive, este é um dos desafios para os terapeutas do esquema ao trabalhar com esse paciente. Por quê? Porque há uma necessidade de nós entendermos que isso não é, na verdade, manipulações ou provocações, mas sim um funcionamento de uma pessoa extremamente necessitada de afeto e que não desenvolveu algumas habilidades básicas de manejo, de regulação emocional. Outro ponto importante característica do transtorno borderline é o teste de realidade falho, ou seja, a percepção da realidade ela é bastante variável e transitória e isso determinado pelas vivências de estresse. Por isso que pacientes borderlines, como o próprio nome já está dizendo, borderline, eles vão variar entre funcionamentos neuróticos, mas também entre funcionamentos psicóticos. Em alguns momentos, os pacientes borderlines funcionam de maneira completamente paranoide, em delírio paranoide bem acentuado, podendo, em muitos momentos, inclusive, precisar de medicações antipsicóticas para lidar com essas situações. E, como foi dito, além desse funcionamento psicótico de linha paranoide, também pacientes borderlines muitas vezes têm funcionamentos dissociativos importantes, né, que, quando nós formos entendermos em termos dos modos esquemáticos desse paciente, nós vamos ver que esses funcionamentos dissociativos estão muito correlacionados com o modo protetor desligado, que, na sua forma mais intensa, mais acentuada, ocorre exatamente os episódios dissociativos, onde o paciente não se sente real ou se sente numa desrealização, onde ele acha que está vivendo um filme ou uma fantasia, né? Por fim, dentro das características do transtorno borderline, nós temos a instabilidade de identidade, tanto é que, como já falei, uma forma comum de se caracterizar o paciente borderline é falando que ele é uma criança grande, ou seja, que a sua identidade, o seu senso do eu está fundido com a pessoa ou com a pessoa ou com um grupo de pessoas onde ele tenha apoio. Então ele acaba se moldando, funcionando de uma forma quase como um camaleão, se mimetizando às características ou às exigências do grupo. E isso acaba fazendo com que ele possa ter relações extremamente emaranhadas com essas pessoas de afeto. Outra questão importante nessa questão de identidade é a sensação crônica de vazio que esses pacientes relatam sistematicamente e que, em momentos mais graves, pode levar esse paciente a buscar o uso de cortes, de comportamentos automutilatórios como uma forma de se sentir real, de se sentir vivo e de também diminuir essa sensação extremamente desagradável de vazio. Em termos do funcionamento cognitivo e emocional dos pacientes borderlines, sempre é importante salientar duas grandes questões. Primeira delas, a questão do pensamento dicotômico. Essa questão do pensamento dicotômico, onde o paciente oscila entre tudo ou nada, branco e preto, bom e ruim,
honesto, desonesto e assim por diante, faz com que as relações interpessoais sejam extremamente prejudicadas, né? As pessoas não entendem e tendem a se afastar, além do que leva esses pacientes a rompantes de impulsividade e comportamentos muitas vezes, como falamos, agressivos, que novamente faz com que hajam déficits importantes nas relações interpessoais, nas próprias relações profissionais ou acadêmicas. Outra questão importante é, em termos emocionais, esses pacientes têm extremas dificuldades de discriminação das suas emoções. Isto, principalmente por na sua tenra infância, terem tido o que, dentro da linguagem de Marsha Linehan, é chamado de ambientes invalidantes, onde os cuidadores, de uma maneira ou de outra, não foram aptos a validar os sentimentos e os diferentes sentimentos do paciente, muitas vezes fazendo com que esse paciente borderline ficasse confuso sobre se o que ele estava sentindo era real ou não e se era adequado ele sentir aquilo ou não. Então, uma das questões também muito importante, junto com o trabalho no pensamento dicotômico, é ajudar o paciente a fazer uma discriminação mais fina das suas emoções. Como é que isso aparece na prática? Muitas vezes o paciente fica brabo, ele tem a emoção da raiva, por exemplo, mas cansaço, frustração, tristeza, aborrecimento, tudo isso entra na mesma classe da raiva. E aí você percebe que ele tem uma atitude repetitiva de raiva, ou às vezes até mesmo de agressão, em situações onde, na verdade, com uma discriminação melhor, ele poderia entender que ele está simplesmente frustrado ou chateado e que isso não tem repercussão nenhuma em termos ambientais. Por fim, em termos do funcionamento dos pacientes borderlines, é importante postular o que Beck e Freeman nos apresentaram no seu modelo do transtorno de personalidade borderline, que esses pacientes podem ser compreendidos, o seu funcionamento, a partir de três regras, três crenças centrais que eles apresentam na sua grande maioria. A primeira delas é a crença de ser intrinsecamente inaceitável. Os pacientes borderlines, pelos seus esquemas iniciais desadaptativos de defeito e vergonha, eles acham que eles não têm valor, que eles não podem ser amados, gostados pelo que eles são. E isso faz com que manifestações de afeto sejam muitas vezes questionadas ou gerem dúvidas nesse paciente. A outra crença é a crença de ser vulnerável ao ataque dos outros. E, como a terceira crença é de que o mundo é perigoso e ameaçador, você entende por que esse paciente funciona de uma maneira tão paranoide. Porque, na verdade, ele se sente vulnerável para lidar com um mundo que ele considera sistematicamente ameaçador e perigoso. E dentre as formas de perigo que ele vê, ele normalmente tende a perceber ou antecipar, né, fazer uma inferência arbitrária que os outros irão abusar dele ou mesmo irão abandoná-lo, que são dois funcionamentos muito comuns dos pacientes borderlines. Por fim, em termos ainda de características, é importante salientar que a incidência do transtorno borderline em relação aos gêneros, ele tem uma diferença marcante. De modo geral, nós dizemos que a proporção é de 4 mulheres para cada um homem com transtorno de personalidade borderline. E a grande pergunta é o porquê disso? A resposta, uma das respostas mais plausíveis, está relacionada com a incidência de abusos sexuais que tende a ocorrer de 8 em cada 10 pessoas, 8 mulheres e 2 homens. Ou seja, a proporção de 4 para 1, que, como eu falei anteriormente, a presença de abuso, de violência sexual é uma das incidências mais importantes em termos etiológicos do transtorno borderline. Em termos ainda de fatores etiológicos, nós podemos salientar quais deles? Em primeiro lugar, em termos do ambiente familiar, que é o principal desencadeador do transtorno de personalidade borderline, assim como de todos os transtornos de personalidade, vamos identificar que os transtornos de personalidade são transtornos do desenvolvimento, ou seja, o transtorno de personalidade nada mais é do que a própria personalidade do indivíduo que foi construída a partir da forma mais adaptativa que ele encontrou para lidar com os ambientes que ele tinha desde muito cedo na sua vida. Então, como é que tende a ser o ambiente familiar desses pacientes? Em primeiro lugar, um ambiente inseguro, onde pode ser abusivo física, sexual ou psicologicamente. Normalmente nós encontramos, na grande maioria
das famílias de pacientes borderline esses 3 níveis de maus tratos, ameaças explosivas de raiva e ainda muita presença de violência dentro da família. Além disso, é um ambiente privado de emoções, onde os cuidados básicos, às vezes tanto de cuidados estruturais, de saúde, alimentação, proteção, faltam, mas também os cuidados da empatia, que podem ser ou inexistentes ou inconsistentes com o próprio paciente. Além disso, esses pacientes têm ambientes severamente punitivos, onde há um altíssimo nível de criticidade e de rejeição dos cuidadores em relação a qualquer comportamento que não se adeque conforme os padrões daquela família. E como sabemos também, os transtornos mais graves de personalidade têm uma correlação importante com esse senso de criticidade. Tanto é que esse é um dos mecanismos mais importantes que nós vamos desenvolver ao longo do tratamento com esses pacientes para tentar esbater esse nível de criticidade que vai aparecer dentro do modo do crítico interno, ou também chamado pais internalizados disfuncionais. Por fim, como falei, em termos do ambiente, o ambiente familiar desses pacientes, normalmente ele é invalidante, onde as necessidades emocionais básicas de sentimento, de segurança, de confiança e de proteção não foram supridos adequadamente para essa criança e, portanto, ele desenvolveu aquelas 3 crenças de ser intrinsecamente inaceitável, de que o mundo é perigoso e ameaçador e, além disso, que ele é vulnerável e incapaz de lidar com as dificuldades do ambiente. Alguns autores ainda postulam que existiria uma predisposição biológica para o transtorno borderline, caracterizado por uma altíssima intensidade emocional e por um nível de instabilidade emocional. Mas, digamos assim, essa infraestrutura biológica não vai desenvolver o transtorno de personalidade borderline se não estiver mergulhado, digamos assim, nesse ambiente familiar problemático. Em termos do tratamento dos pacientes borderlines, pensando anteriormente à própria terapia do esquema, a ANICE, em 2017, nos postula algumas questões. É muito comum o transtorno de personalidade borderline vir acompanhado de várias comorbidades, sendo que as mais comuns são bipolaridade, depressões graves, outros transtornos psicóticos, não somente os episódios psicóticos que pacientes borderlines podem passar, abusos de substâncias das mais diversas, anorexia nervosa, além de transtorno de estresse pós-traumático. O que é importante é que quando nós vamos tratar um paciente borderline, essas comorbidades, elas são prioritárias no tratamento antes de se abordar o transtorno borderline. Então, em termos de ordem de prioridades, nós dissemos que a gente tem como ordem tratar a bipolaridade, a depressão grave, os transtornos psicóticos, o abuso de substância e também a anorexia nervosa. Trabalhar com pacientes borderlines na terapia do esquema não é tarefa simples e realmente representa um desafio clínico bastante importante no manejo. Se você olhar a literatura a respeito do tratamento de pacientes borderlines, você vai ver que elas têm uma extrema má fama no sistema de saúde, né? Ou seja, pelo seu alto nível de procura ao sistema de saúde e pelas reações e os ataques de raiva comuns nesses pacientes para todos os profissionais que lhe atendem. Também a questão das crises sistemáticas que o transtorno borderline de personalidade apresenta, até mesmo pelaquela questão falada da instabilidade, e que é uma das questões muito importantes, seja para qualquer abordagem eficaz para o tratamento de borderlines, trabalhar o manejo das situações de crise, que posteriormente nesse curso nós vamos falar, como por exemplo, lidar, quais as intervenções fazer com o paciente em relação a combinações sobre suicídio, sobre atos automutilatórios. Outra questão importante é que muitos desses pacientes têm a crença de que não podem ser ajudadas e, infelizmente, essas crenças muitas vezes estão respaldadas por vídeos da internet, por literaturas mais antigas, onde realmente até os anos 80, início dos anos 90, se acreditava que o paciente borderline era um paciente crônico e que absolutamente não teria terapias completamente eficazes para o tratamento. O que hoje, como a gente já falou, não é verdade, ou seja, nós temos tratamentos empiricamente validados e com sólidos estudos mostrando melhoras significativas tanto em sintomatologia a curto prazo quanto a estabilidade geral do paciente a longo prazo.
Outra questão importante que o terapeuta do esquema tem que estar ciente é que existe uma grande diferença, uma grande distância entre as mudanças cognitivas de entendimento do paciente e as mudanças emocionais. Essas mais lentas, mais difíceis de serem obtidas e que muitas vezes ainda têm distorções. Por quê? Porque da mesma maneira que nós podemos pensar em hábitos comportamentais, nós também podemos pensar nos hábitos como cognitivos e emocionais. E a quebra de hábitos emocionais, de reações emocionais dos pacientes borderlines é um processo mais lento. Por isso que a terapia para esses pacientes geralmente não é pensada em meses, mas sim em anos. Outra questão importante é as cognições e comportamentos extremamente rígidos desse paciente e estereotipados, como a gente já falou. Esses pacientes muitas vezes têm um repertório comportamental limitado, ou seja, com dificuldades de flexibilidade comportamental e de entendimento das situações. Além disso, já puxando para a questão do próprio terapeuta, é importante identificar que, como os pacientes borderlines vão apresentar praticamente todos os esquemas iniciais adaptativos em todos os 5 domínios esquemáticos, isso vai acarretar que, invariavelmente, o paciente borderline vai gerar reações, ativações esquemáticas dos esquemas iniciais adaptativos do terapeuta, podendo gerar diversas reações emocionais do terapeuta a esse paciente. E o terapeuta tem que estar muito ciente disso. Em alguns casos, onde o terapeuta talvez tenha alguns esquemas mais graves ou mais difíceis de manejo, talvez ele se mostre incapaz, ou seja, sem as habilidades necessárias, principalmente de manejo emocional, de automanejo emocional, para tratar esse tipo de paciente. E isso é muito importante ser salientado. Por quê? Porque um dos aspectos muito negativos no tratamento de pacientes borderlines é quando os terapeutas abandonam esses pacientes, né? Ou seja, os rejeitam, confirmando mais uma vez que as pessoas abandonam, que as pessoas são abusivas. E por fim, muito importante ser salientado, e em toda a literatura isso é demarcado fortemente, a importância de grupos de supervisão para terapeutas que trabalham com pacientes borderlines, para conseguir sempre estar avaliando os seus progressos e avaliando também as suas reações ou reações de contratransferência a esses pacientes. Em termos dos esquemas iniciais adaptativos típicos dos pacientes borderlines, como eu acabei de falar, normalmente, se você pegar o questionário de esquemas de Young e aplicar num paciente border, normalmente ele vai ter os 18 esquemas ativados ou quase todos eles ativados. Ou seja, por quê? Porque é um paciente realmente que sofreu privação de praticamente todas as necessidades emocionais dos 5 domínios esquemáticos. Entretanto, invariavelmente, de forma absoluta, nós encontramos 3 esquemas prioritários e os mais importantes a serem psicoeducados para o paciente e trabalhados, que são o esquema de abandono, o esquema de defeito e vergonha e o esquema de abuso e desconfiança. Esses 3 esquemas estão sempre ativados em pacientes borderlines e são os 3 esquemas iniciais adaptativos mais importantes ao longo do tratamento de serem trabalhados, justamente porque eles estão relacionados às 3 principais crenças desse paciente que dificultam a estabilidade desse paciente, seja em relação a si próprio, seja em relação às relações interpessoais. Ainda de forma bastante comum, nós temos os esquemas de privação emocional, onde o paciente se sente sempre privado ou não tendo o reconhecimento e as suas necessidades supridas no nível mínimo, a vulnerabilidade, os padrões inflexíveis, o caráter punitivo, onde ele acha que seus erros têm que ser punidos e que ele merece sofrer, e ainda o esquema de dependência e incompetência, né, que muitas vezes ainda fica associado ao próprio esquema de emaranhamento. Existem os outros presentes, mas com menor incidência, com menor prevalência do que esses que eu citei agora para vocês. Se já pensarmos nos modos esquemáticos, que, como veremos, é a terminologia que a gente mais usa com esses pacientes, justamente porque você imagina a dificuldade que seria psicoeducar o paciente sobre 18 esquemas iniciais adaptativos, o padrão de funcionamento deles, os gatilhos que o geram e a estratégia que ele utiliza. É muita informação, então, ao invés disso, nós usamos
a linguagem dos modos esquemáticos, que é uma linguagem muito mais atual na terapia do esquema e muito mais sintética e, portanto, muito mais fácil do paciente conseguir se monitorar e se identificar esses modos. O modo prioritário, o modo prototípico dos pacientes borderlines e que eles mais utilizam, sem sombra de dúvida, é a criança zangada, seguida da criança impulsiva, onde esse paciente expressa as suas necessidades não supridas, seu descontentamento de uma maneira muito irritada, agressiva, provocadora, né? Ou agindo de maneira impulsiva, que pode novamente gerar grande sofrimento para as pessoas da sua relação interpessoal. Outro modo muito presente e talvez o mais importante inicialmente ser trabalhado são os modos evitativos, principalmente o modo protetor desligado, onde o paciente se desconecta, às vezes fica completamente dissociativo, ou o protetor de autoalívio, onde também é uma forma de modo evitativo, onde o paciente vai utilizar de substâncias ou de outros mecanismos obsessivos como uma forma de se desconectar do seu estado emocional aversivo. Além disso, outro trabalho importante, outro modo muito presente em pacientes borderlines é o modo crítico interno, ou também chamado pais internalizados disfuncionais, que é o modo característico do paciente quando ele está se autocriticando, se punindo e é exatamente sob o funcionamento, quando o paciente está funcionando nesse modo, que nós temos os comportamentos automutilatórios e os comportamentos suicidas. E, portanto, a gente vê a importância de combater esse modo. Esse não é um modo que pode coexistir no funcionamento normal do paciente. Esse modo tem que ser combatido. Outro aspecto importante é que o paciente borderline, em alguns casos, ele não tem o modo adulto saudável, aquele modo onde o paciente consegue se dar conta das suas necessidades não supridas e buscar isso de uma maneira adaptativa. Por isso que, como disse anteriormente, o paciente borderline muitas vezes é visto como uma criança grande, uma criança que ainda não aprendeu a lidar com as demandas e as frustrações da vida. E, portanto, na terapia do esquema, o terapeuta vai ter uma postura colaborativa e muito mais diretiva, né, e muito mais afetuosa com esse paciente, porque ele vai funcionar como um modelo de adulto saudável, né, fazendo a reparentalização e mostrando, dando sugestões para esse paciente de novas estratégias para lidar com as situações, até que o paciente consiga fortalecer ou mesmo desenvolver o seu próprio adulto saudável. Por fim, dentro dos modos esquemáticos, vale salientar que em alguns casos nós temos pacientes borders que trabalham no modo de hipercompensação de ataque provocativo, que muitas vezes faz com que o paciente borderline pareça um paciente antissocial no seu funcionamento com o terapeuta. Novamente, o modo hipercompensatório de provocação e ataque funciona como mais uma maneira do paciente tentar evitar os sentimentos desagradáveis e, obviamente, esse comportamento foi aprendido nos ambientes agressivos e invalidantes do seu passado. Em termos das características que o terapeuta do esquema tem que ter para lidar com esse tipo de paciente, em primeiro e a questão mais importante, ele tem que usar o que se chama de estratégia colaborativa nas palavras de Arnst, 2017. Ou seja, é um terapeuta mais diretivo, com conteúdo e processos da terapia, pois o paciente vai carecer de uma visão saudável e é o terapeuta que vai fornecendo essa questão. Dentro de um pensamento da reparentalização limitada, o terapeuta vai funcionar como um bom cuidador, como um bom pai, como uma boa mãe, como um bom professor, que vai ajudar esse paciente de maneira afetiva a aprender a lidar de maneira mais ajustada à sua vida e às contingências atuais do seu ambiente. Outra questão importante é que o terapeuta do esquema vai fazer psicoeducações maciças com esse paciente, tanto dos seus modos esquemáticos, ajudando o paciente a conseguir identificar os gatilhos que lhe levam a funcionar de um lado ou outro, e principalmente ajudando a reverter o funcionamento desses modos em algumas situações, tentando combater os modos do crítico interno, transpor os modos evitativos, substituir o modo criança zangada por modos mais adaptativos e, prioritariamente, ajudando esse paciente a fortalecer e desenvolver um adulto saudável que consiga levá-lo a suprir, a buscar as suas necessidades emocionais nas suas novas relações interpessoais, mas de uma maneira adaptada ao ambiente e às frustrações naturais da vida.
Outra questão importante é que o terapeuta, por ser mais pessoal e direto, ele acaba demonstrando muito mais cuidado e interesse, carinho por esse paciente. Isso é muito importante, inclusive para quebrar a expectativa do paciente de que ele é inaceitável. Ou seja, o paciente vai fazer muitas coisas para que o terapeuta o rechace ou que demonstre não gostar dele. E o terapeuta vai ter que entender que esses comportamentos provocativos, às vezes manipulativos, na verdade não é um comportamento de ganância do paciente, mas sim necessidades que ele tenta suprir da maneira que ele aprendeu no seu passado. E por fim, o terapeuta do esquema deve abordar somente o comportamento do paciente borderline e não fazer atribuições desse comportamento estando vinculado a falhas de caráter ou mesmo problemas de personalidade. Não podemos nos esquecer que a maioria dos pacientes borderlines sofrem diversas agressões das pessoas no ambiente interpessoal, sendo considerado louco, sendo considerado doente, sendo considerado incapaz de lidar com a realidade, sendo considerado muitas vezes promíscuo e outras coisas do gênero. O que esse feedback ambiental acaba fortalecendo cada vez mais a sua crença sobre um mundo ameaçador e perigoso e sobre a sua própria inaceitabilidade. Por fim, importante salientar que com esses pacientes teremos que lidar com crises. Pacientes borderlines comumente têm crises, que são uma das questões que muitas vezes fazem com que esses pacientes requeiram ao longo do tratamento de algumas internações, embora terapeuticamente também é um objetivo importante ajudar o paciente a diminuir o número de internações na medida que ele consegue gerenciar seus estados disfóricos ele mesmo. Então, o que é importante para as situações de crise? Primeiro, uma postura calma, tolerante e tranquila do terapeuta com essas situações, e não o terapeuta se mostrando ansioso ou desesperado com essas situações. Outra questão, terapeuta ter disponibilidade durante a crise. É muito importante saber que quando trabalhamos com pacientes borderlines, nós teremos que ter disponibilidade de tempo para atendimentos telefônicos ou mesmo para consultas extras, além dos horários normais desse paciente. Se você não tem essas condições, provavelmente você não é um terapeuta adequado naquele momento para atender um paciente borderline. Outra coisa é gradualmente levar o paciente a um acordo, a vocês chegarem num acordo do paciente não ter os comportamentos disfuncionais antes de falar com o terapeuta. E isso, por mais que possa parecer bobo ou ingênuo, é um acordo conseguido com os pacientes na medida que eles entendem que para que o tratamento possa ter resultado, eles precisam se comprometer com algumas coisas. E ao mesmo tempo eles sentem um carinho, um cuidado e uma preocupação únicas desse terapeuta. E isso vai fazer com que muitas vezes eles considerem esse terapeuta um vínculo deles com a realidade e com a vida. E por fim, não oferecer sugestões práticas do que fazer ou não, aconselhamento muito cedo, porque o paciente borderline na sua vida, no seu ambiente externo, ele está muito acostumado com isso. E normalmente ele encara essas sugestões práticas inicialmente como críticas. E novamente, assim como em todos os transtornos de personalidade segundo a terapia do esquema, nós temos que fugir, lutar para não termos, enquanto terapeutas, uma postura crítica ou julgamental com esses pacientes.